Olá, a paz do Senhor, tudo bem? Hoje aqui em Revelando a Cristo eu vou fazer algo diferente. Esse vídeo eu gostaria de ter mandado na segunda-feira, dia 1º de abril. E veio acontecendo algumas coisas e não deu pra mandar. Mas eu gostaria de aproveitar que era um dia 1º de abril, numa segunda-feira, que era no começo da semana. E todo mundo fala que dia 1º de abril é o dia da mentira. Mas eu gostaria de falar uma verdade pra vocês. A palavra de Deus, essa é a pura verdade do mundo, da humanidade, do universo. É a palavra de Deus. Tá? Mas eu gostaria de falar sobre Adão, o primeiro homem a ser criado por Deus. O primeiro homem. É o primeiro homem que teve uma vida maravilhosa no Jardim do Éden, onde ele tinha todo tipo de pé de frutas, árvores frutíferas, animais, todo tipo de animais, rios. É um lugar muito bonito onde ele estava. Ele tinha uma bela esposa também, que Deus tinha feito para ele. E eu gostaria de falar também sobre Jesus, o único Deus que foi criado pela palavra de Deus. Adão, ele tinha tudo que gostaria. Era uma vida maravilhosa. E ele era tranquilo onde ele ficava. Ele podia comer de qualquer fruta que ele quisesse, só não podia comer de uma fruta, que era a fruta do conhecimento, do bem e do mal. Assim como está escrito em Gênesis capítulo 2, versículo 17. Está escrito assim: mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente morrerá. E Deus já tinha avisado ele para ele não comer, para eles não comerem, o primeiro casal, para eles não comerem. Mas já tinha dado todo tipo de fruta para eles. Aí veio a cobra, que era mais astuta de todos os animais, e convenceu eles a comerem. E falou com eles e convenceu eles a comerem. Isso está em Gênesis capítulo 3, versículo do 1 ao 7. Não vou ler para não ficar muito comprido o vídeo, tá? Mas eles acabaram comendo com a influência da cobra. Eles acabaram desobedecendo a Deus. Porque Eva viu que o fruto era bonita e boa de se obter conhecimento do bem e do mal, e acabaram comendo. E como Adão e Eva comeu do fruto que não era para ter comido, do conhecimento do bem e do mal, assim abriram os olhos da alma, fecharam os olhos espirituais e abriram os olhos da alma. Adão e Eva tinham 2 olhos no céu, no jardim. Os olhos que eles tinham eram os olhos espiritual e os olhos físicos. Os olhos espiritual é o que via a Deus, que via os anjos, via essas maravilhas. E os olhos físicos é o que via as árvores, os animais, os rios e tudo que Deus criou. Quando ele comeu da fruta, os olhos espiritual fechou e abriu os olhos da alma. Assim que eles desobedeceram a Deus, perderam a comunhão com Deus. E os olhos espirituais fecharam e os da alma abriram. Sendo assim, eles acabaram perdendo aquela proteção que Deus tinha para eles. E eles começaram a descobrir o que era o bem e o mal. E aí veio o egoísmo, a desobediência, veio a arrogância. Aí começaram a aparecer as doenças, começaram a aparecer todo tipo de enfermidade, devido ao pecado de Adão e Eva. E nós, como somos descendentes de Adão e Eva, também adquirimos isso. Também temos isso. Somos arrogantes, desobedientes, teimosos, só pensamos em nós. A alma nos leva a viver pelos 5 sentidos. O Espírito leva a gente a viver pela palavra de Deus. Então por isso que nós somos tudo isso. Deus viu que aconteceu tudo isso. E depois que ele libertou o povo de Israel do Egito, assim ele fez os mandamentos. E igual está escrito em Êxodo 32, do 15 ao 16. Assim diz a palavra do Senhor. Moisés desceu do monte carregando as 2 placas de pedra com os mandamentos escritos dos 2 lados de cada pedra. O próprio Deus havia feito as placas e tinha gravado nelas os mandamentos. Mas com o tempo ninguém conseguiu cumprir esses mandamentos. Todos até tentavam, mas sempre em um ou outro mandamento eles se perdiam. Aí Davi, que era o segundo os olhos de Deus, também não conseguiu cumprir. Mas Deus nos ama de tal forma, Ele ama tanto a gente, que Ele deu seu Filho amado por nós. Ele deu seu Filho para morrer por nós, que esse seria o segundo Adão. O segundo Adão é que veio nos trazer a graça. Ele nasceu para cumprir a lei, que nós não estávamos dando conta, e nos trouxe a graça de Deus. Assim como está escrito em Mateus capítulo 5, versículo 17. Não pense que... Está escrito assim: não pense que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Então ele veio cumprir a lei.
Nós não estávamos conseguindo cumprir a lei e Cristo veio e cumpriu a lei. Ele cumprindo a lei, ele nos trouxe a graça de Deus. A graça significa um favor imerecido. É um favor que não merecemos, mas Deus nos dá, tá? É o contrário de misericórdia. Misericórdia significa nós merecemos algo, mas ele não nos dá. A graça é nós não merecemos, mas ele nos dá. Então ele veio para nos dar a graça. Então a graça dele é viver em paz com ele, é poder ter aquela comunhão novamente com ele, através de oração, através de louvor, através de adoração. Então assim a gente consegue ter uma comunhão com Deus e com Jesus. Antes precisava ter vários e vários sacrifícios para ter a comunhão com Deus, para pedir alguma coisa com Deus. Mas hoje a gente já tem um sacrifício que é Jesus Cristo, o primeiro Deus criado por palavra de Deus. Ele era Deus, estava lá desde o início, se fez carne, nasceu numa virgem para cumprir a lei. Ele cumpriu a lei, tá? Graças ao Senhor, louvado seja o nome do Senhor. E com isso Cristo nos deu uma nova vida. Cristo nos deu uma nova vida. As coisas velhas se passaram, hoje se faz novo. Aquele que reconhece a Cristo como seu único Salvador, aquele que batiza, morre para o mundo e nasce para Cristo, tem uma nova vida. Uma nova vida. Então o pecado não pode dominar, a lei não pode controlá-lo, porque vive pela graça, a graça de Deus. Igual está escrito em Romanos 6,14, que diz assim: o pecado não dominará vocês, pois vocês não são mais controlados pela lei, mas pela graça de Deus. Entendeu? Então, nesse caso, a gente não somos mais controlados pela lei e nem somos escravos do pecado, pela honra e glória do Senhor. E hoje nós também temos que sacrificar algo quando nós somos batizados e reconhecemos Cristo como nosso único Salvador. Nós temos que sacrificar a nossa natureza humana, nossa carne. Nós devemos parar de pensar que nós somos o melhor, nós podemos tudo, nós fazemos tudo. Nós temos que parar de viver pelos 5 sentidos, que é: se eu não ver, eu não creio. Se eu não sentir, eu não creio. Se eu não sei o que, eu não acredito. E não é assim que funciona. É viver pelo Espírito, com os olhos espirituais e não da alma. Em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7 diz que não vivo pelo que vejo, mas sim pelo que creio. A palavra de Deus. Nós temos que crer na palavra de Deus. Essa é a verdade, tá? Então nós temos que parar de pensar que nós podemos tudo, nós fazemos tudo, nós conseguimos tudo. Temos que parar: sou eu que faço, sou eu. Não é. É Cristo em nós. Se não for Cristo em nós, não tenho sentido na vida. Em Romanos Paulo fala que não é eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. É assim que vocês têm que pensar. Parar de pensar que Cristo é teu empregado, que Deus é teu empregado, que tudo que você precisar você pede para ele fazer. Não, Ele é nosso Salvador. Ele nos deu a salvação, nos deu a comunhão em Cristo Jesus. É igual diz em João capítulo 15, versículo 5. Assim diz a palavra do Senhor: eu sou a videira e vocês são os ramos. Quem está unido comigo e eu com ele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Entendeu? Então, Cristo é a raiz, a árvore, e nós somos os troncos. Se nós estamos nele, nós damos frutos e muitas bênçãos, muitas coisas nós podemos fazer. E sem ele, nós não podemos fazer nada, igual está escrito na palavra do Senhor. É a mesma coisa de você pegar um galho, cortar aquele galho da árvore, ele vai secar e só vai servir para jogar para o fogo, jogar fora. E não somos assim, tá bom? Essa é a palavra que eu gostaria de deixar para vocês. Continue abençoado em nome do Senhor Jesus. Espero que tenham gostado desse tipo de vídeo, é um pouco diferente, mas continue abençoado em nome de Jesus. Se inscreva, curta, compartilhe, para que chegue bastante pessoas que possam ouvir a palavra do Senhor, tá? Continue abençoado.